período da Páscoa, as pessoas se questionam o que os ovos de chocolates e o coelho têm a ver com a data. O ovo significa nova vida e o coelho reprodução e fertilidade. Mas é nessa época que as famílias e escolas retornam o sentido original da Páscoa, a condenação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A gente está ensinando do coelho da Páscoa. E o que é o coelho da Páscoa? O coelho da Páscoa vai trazer ovos e ovos. E quando o coelho da Páscoa ir embora, ele vai trazer um monte de ovos. A Páscoa é um momento de festejo para as crianças. E é a partir dos pequenos que os pais e professores tentam relembrar o sentido original da data. E a gente procura resgatar esse sentido mesmo da Páscoa na relação com as famílias, para eles entenderem que também a educação ela tem um sentido de fazer ressuscitar, de trazer nova vida, né? Então a gente procura trabalhar o sentido, né? Os valores cristãos, como nós temos uma comunidade multicultural, multirreligiosa, a gente não enfatiza só a nossa compreensão cristã, mas a partir dessa nossa compreensão a gente fundamenta também todo o nosso trabalho pedagógico. Eu já tento, né, embora ele seja pequeno, já passar valores para ele, né, e contando até historinhas em casa, né, do nascimento, da morte, não que ele entenda, mas eu já vou, né, do jeito dele, já vou passando, tentar, eu acho que Páscoa é o momento da gente repartir, né, então tento incentivar isso assim nele, né. Nesta escola, os alunos ilustraram a Páscoa através de uma peça teatral onde um pássaro muda de cor ao saber do acontecimento com Jesus. Porque o Jesus não morreu. Jesus não morreu? Mas às vezes sim, e daí ele ficou triste. Esse feriado é aguardado por muita gente o ano inteiro. E entre ovos e coelhos da Páscoa, o verdadeiro sentido dessa data vem de um acontecimento cristão. A Páscoa é o centro da nossa fé cristã e fé católica. É a Páscoa, a passagem da morte para a vida, pela ressurreição de Jesus. Então é o grande momento que centraliza a nossa fé cristã. Nós somos cristãos porque nós acreditamos neste fato. Jesus é o Filho de Deus, veio a este mundo, ele foi condenado, foi julgado, foi crucificado, mas ressuscitou. Bom, para nós, evangélicos luteranos, o tempo de Quaresma sempre foi um tempo de reflexão, né? Da gente se voltar para Deus. Deus inaugurou nesse momento o tempo da fé dentro do mundo. Não era mais a lei que dizia, mas é a fé. E qualquer um pode expressar essa fé em Deus. Não precisa cumprir ritos e outras coisas, mas se voltar com fé para Deus, né? E aí ele vai ter uma espiritualidade, conhecendo o que Jesus ensinou, ele vai ter uma espiritualidade equilibrada que vai equilibrar o resto da sua vida. A maneira de comemorar a Páscoa mudou ao longo dos anos. Eu me lembro que a minha avó dizia que nem assobiar nós podíamos. Rádio nem pensar, escutar. Televisão, para quem tinha na época, talvez eles olhavam, mas nós não podíamos. A avó colocava um pano por cima da televisão. Eu achava aquilo muito estranho tudo, mas foi a melhor forma que eu aprendi o que é Semana Santa. Não tanto com o sermão do padre, mas com atitudes simples, concretas, sensíveis da minha avó dentro de casa. Uma mudança muito profunda nesses últimos tempos, né? Nessa vida corrida, na forma como as pessoas interpretam a vida e a vivem, não se tem mais tempo para tirar, para fazer essa reflexão, para de fato fazer aquilo que antigamente se fazia. Uma diferença nisso, uma espiritualidade rasa, eu diria hoje, assim, que as pessoas buscam, né, uma solução imediata. E a Quaresma é uma proposta de uma espiritualidade mais profunda, mais pensada, mais refletida, de se gastar tempo, de fato, na reflexão, no conhecimento do que aconteceu com Jesus Cristo nesse tempo. Entre os católicos, a Via Sacra, que ilustra a vida do Salvador, é uma semelhança com as batalhas vividas diariamente por nós. Resume o nosso caminho também. A nossa via sacra, nós também temos uma via sacra neste mundo, um caminho que é sagrado, mas que passa por quedas, que de novo precisamos nos levantar, que temos pessoas que nos ajudam. Nós olhamos para não desesperar, para não desanimar, saber que Cristo está conosco, Ele venceu, Ele ressuscitou. A via sacra não termina na cruz, ela
passa pela cruz. Já para os luteranos, que não cultuam imagens, a cruz é sempre representada sem a presença de Jesus, vazia, simbolizando a ressurreição e a vida eterna. De acordo com o pastor, dentro de cada um existe um velho Adão pecador e também um Cristo que recebemos no momento do batismo. E a Páscoa é isso, é fazer com que esse Cristo que está dentro de nós, esse lado bom, consiga vencer todas as dificuldades que o velho Adão está sempre impondo para a gente aí, né? Ou seja, nos chamando para o pecado, para o egoísmo, para a avareza, para a indelicadeza, que é tão comum nas nossas ruas hoje, né? O velho Adão está ali, dizendo, faça isso. E Cristo está dizendo, não faça isso, faça a solidariedade, o amor, a afetividade, a delicadeza. Pássaros camaleão, borboletas, anjos, enfeites de Páscoa e o coelhinho, que faz muito sucesso entre a criançada, são símbolos que ilustram a data. Mas para o pastor, o mais importante é não deixar a rotina do dia a dia passar por cima do sentimento de Páscoa. Jesus mesmo falou que não vos preocupeis com o que é vez de beber e comer amanhã, né? Então, deixar essa ansiedade de lado. Mas a sociedade nos leva a ficar com essa ansiedade. Todos nós queremos ter tudo, e do bom e do melhor ao mesmo tempo, né? Então, o que precisa hoje? De uma espiritualidade profunda, onde as pessoas, de fato, dediquem tempo para conhecer a si mesmo, conhecer o seu Deus. Quando ela conseguir dar sentido para isso, talvez a gente não precise tomar tanto remédio para dormir ou para se aliviar da ansiedade, né? Na medida em que encontra um Deus que é amoroso,